Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade avançada. Nesta aula a gente vai ver aí alguns pronunciamentos técnicos que eu digo aí secundários, no sentido de que não são assim tão cobrados em absolutamente todas as provas, né, da área fiscal, mas por vez ou outra aparecem, né? Então a gente tem que ter cuidado ainda assim com esses pronunciamentos aí que eu chamo de secundários, né? Não é aquele top 5 como é CPC 01, que trata de testes de recomendabilidade, CPC 16, que trata de estoques, CPC 18, que trata de investimentos, 27 de imobilizado, né? Então, a gente vai ver aqui alguns pronunciamentos técnicos que eu digo aí secundários, iniciando aqui pelo CPC 07, que trata de subvenção e assistência governamentais, né? Cai às vezes em alguma prova aí da área fiscal, então a gente tem que estar atento, né? Principalmente da área fiscal, às vezes na área de controle também é cobrado. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela, né? Pegar aqui algumas definições, né? Que a gente vai utilizar ao longo dessa aula. Então o CPC 07 ele deve ser aplicado na contabilização e na divulgação de subvenção governamental, né? E na divulgação de outras formas de assistência governamental. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas definições. Assistência governamental é uma ação de um governo, seja aí federal, estadual, municipal, agências governamentais e órgãos semelhantes, né? Destinada, olha aqui, a fornecer benefício econômico. Então, assistência governamental é uma ação de um governo destinada a fornecer benefício econômico específico para uma entidade ou a um grupo de entidades que atendam a critérios estabelecidos. Não inclui os benefícios proporcionados única e indiretamente por meio de ações que afetam as condições comerciais gerais, tais como fornecimentos de infraestruturas em áreas em desenvolvimento ou imposição de restrições comerciais sobre concorrentes. Então isso aqui não inclui, né, assistência governamental. Então ela é um benefício, né, econômico fornecido por um ente aqui governamental. Essa é a definição de assistência governamental. A definição de subvenção governamental, olha lá, é uma assistência governamental, geralmente na forma o quê? De contribuição de natureza o quê? Pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida de uma entidade, normalmente em troca, olha lá, normalmente, geralmente, hein? Então, normalmente, em regra, né? Em troca do cumprimento passado ou futuro de certas o quê? Condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Não são subvenções aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro, obviamente. E as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais normais da entidade. Então, a subvenção governamental também é designada por subsídio, incentivo aí, fiscal, doação e prêmio, né? Então, só para a gente ter uma ideia aonde que a gente está querendo chegar. Subvenção governamental, por exemplo, né, eu estou, por exemplo, aqui no município de Araraquara, né, interior de São Paulo. Bom, suponha que eu tenho uma entidade aqui, uma entidade industrial aqui, e o município aqui vizinho, chamado São Carlos, né, São Carlos, município vizinho, que é 40 quilômetros de Araraquara, suponha que a prefeitura de lá, né, chegue até mim e fala o seguinte: meu amigo, você não quer se instalar na minha cidade? Ou seja, o prefeito ele quer gerar emprego, né, para a sua cidade, gerar renda através dos tributos, né? E ele fala: você não quer se instalar aqui na minha cidade? Eu falo: bom, depende, o que você tem a me oferecer? Ele fala: olha, eu tenho um terreno aqui, né, de tantos mil metros quadrados, você pode construir aqui o seu terreno, eu vou te dar isenção de PTU sobre esse terreno ao longo aí de tantos anos, né? Opa, então é muito interessante para minha empresa, né? Sair do galpão, por exemplo, meu galpão é alugado, não é o meu galpão próprio, e ir até São Carlos construir meu próprio galpão, né? Não vou pagar pelo terreno, eu vou receber ele em subvenção, assim como ainda vou ter, por exemplo, isenção de IPTU sobre esse terreno e assim por diante, né? Então, olha só, essa é uma subvenção que minha empresa está recebendo, né? Essa é uma subvenção. Ora, mas, geralmente, essa subvenção, ela não é assim de graça, né? Geralmente, ela tem uma condição. Então, regra geral, ela tem uma condição. Por exemplo, eu tenho que ficar lá no município de São Carlos durante 10 anos
gerando X empregos ao longo desses 10 anos, tá ok? Então, geralmente as subvenções são condicionadas, né? Geralmente são condicionadas, tá ok? Mas podem ser incondicionais, conforme a gente vai ver ao longo da aula. Então, exatamente o que ele falou, olha ali, ó, geralmente em troca do cumprimento de certas condições. Bom, subvenções, né, a definição de subvenções relativos a ativos, né? Então, são subvenções governamentais cuja condição principal para que a entidade se qualifica é a que ela compre, construa ou de outra forma adquira ativos de longo prazo. Também podem ser incluídas condições acessórias que restringam o tipo ou a localização dos ativos ou os períodos durante os quais esses ativos devem ser adquiridos ou mantidos. Então foi um exemplo que eu dei, né? A empresa tem que ficar lá em São Carlos durante 10 anos, né, para receber esse terreno em subvenção e coisa e tal. Bom, subvenção governamental, inclusive a subvenção não monetária a valor justo, não deve ser reconhecida até que exista razoável segurança. Ou seja, uma subvenção governamental, ela não deve ser reconhecida até que exista razoável segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas a essa subvenção e que a subvenção será efetivamente recebida, ou seja, existe essa a perspectiva, né, de recebimento dessa subvenção. A subvenção governamental não pode, aliás, não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que a entidade cumprirá essas condições estabelecidas, né? E que ela será recebida. O simples recebimento de uma subvenção não é prova conclusiva de que as condições a elas vinculadas, né, tenham sido ou serão cumpridas. Ou seja, eu tenho que cumprir, né, se for uma subvenção condicional, conforme a gente vai ver ao longo da aula, se for uma subvenção condicional, como era ali no exemplo que eu dei, né, eu só vou reconhecer essa receita de subvenção relacionada ao item recebido, conforme eu vá cumprindo com essas exigências, tá ok? Então essa que é a ideia. Bom, uma subvenção governamental, deixa eu colocar aqui, ó. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar. Em base sistemática, desde que atendidas as condições do CPC 07, a subvenção governamental não pode ser creditada diretamente aonde no patrimônio líquido. Então perceba, né, que a subvenção governamental ela vai transitar pelo resultado, ela vai ser reconhecida como receita, ela vai ser apropriada lá na DRE e ao longo do período, né, e confrontada com as despesas que pretende compensar. A gente vai ver, né, que essa é a regra, ou seja, uma doação, uma subvenção recebida com alguma condição, né? Então, naquele exemplo que eu dei, né, só para a gente também se situar, aquele exemplo que eu dei, eu recebi um terreno e fui lá para minha cidade vizinha, né, e fui lá construir um galpão industrial na cidade vizinha, então eu recebi aquele terreno em subvenção. Bom, suponha que o valor justo, o valor de mercado daquele terreno seja de R$1 milhão. Bom, eu tenho que reconhecer essa subvenção no resultado, mas quando que eu vou reconhecer no resultado? Ele está falando que vai ser ao longo do período, ou seja, não vai ser no momento do recebimento, não, vai ser ao longo do período. Por exemplo, ele fala que, olha, confrontado com as despesas que pretende compensar. Por exemplo, no meu caso, como eu construí um galpão, nesse terreno, eu posso utilizar a mesma taxa de depreciação desse galpão, suponha que seja aí 1% ao mês, por exemplo, né? 1% ao mês, eu vou utilizar esse 1% ao mês para reconhecimento da minha receita de subvenção. O terreno, então, era de 1 milhão, né? 1 milhão, 1% de 1 milhão, dá R$10 mil. Então, R$10 mil por mês, eu vou afetando o resultado como receita de subvenção. Perceba, portanto, que eu não transito, né, diretamente para o patrimônio líquido. Não, eu tenho que passar essa receita pela apuração do resultado do exercício, tá ok? Então cuidado aí, hein? Né, as bancas tentam falar que a subvenção ela pode ser acreditada diretamente no patrimônio líquido. Não. Por que isso é importante? Porque essa subvenção depois ela pode ser destinada ao patrimônio líquido. Depois eu vou falar isso aí com vocês. Então olha aí, coloquei aqui, ó, atenção, a subvenção
não pode ser creditado diretamente no patrimônio líquido, né? Então, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na DRE, a contrapartida dessa subvenção registrada no ativo, por exemplo, o terreno, né? O terreno, no nosso exemplo, deve ser feita em conta específica, olha lá, no passivo, né? Como obrigação, né? Uma receita diferida, né? Uma receita diferida. No passivo, pelo seu valor justo, como uma receita diferida. Então, essa é a regra, né? Essa é a regra de reconhecimento de uma subvenção. Eu vou lá debitar terrenos, né, em ativo não circulante imobilizado, e a contrapartida é uma receita diferida, uma receita de subvenção diferida, ou seja, diferida a ser apropriada no futuro. Então fica lá no passivo, né, guardando essa apropriação. Aí a gente vai mensalmente dando baixas parciais nessa conta, a contrapartida é exatamente a receita de subvenção. Então, por que eu coloquei aqui, ó, a subvenção não pode ser creditada diretamente no PL, mas cuidado, porque essa subvenção ela pode posteriormente, depois de transitar pelo resultado, né, ela pode ser evidenciada no PL. Ou seja, lembra da reserva de incentivos fiscais, um tópico de contabilidade geral, né, artigo 195A da Lei 6404. A gente falava lá que as receitas provenientes de subvenções, né, e assistências governamentais podem, se a entidade assim desejar, ser enviadas para a reserva de lucros, chamada reserva de incentivos fiscais, inclusive, né, os dividendos mínimos obrigatórios, segundo o Estatuto Omisso, né, artigo 202, inciso 1, também utilizam essas destinações e reversões. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso nosso Cefaz com as aulas do professor Igor Sintra custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.